No vídeo desta semana, eu quero comentar a respeito de um tema universal no que diz respeito aos bebês e às crianças. E esta pergunta nos chegou através do Facebook a respeito da preocupação com a criança que chupa a chupeta, com a criança que chupa o dedo, e a preocupação que sempre se faz presente para os pais, os professores, os psicólogos também, os pedagogos, os dentistas, os médicos, se as crianças devem ser ensinadas a largar a chupeta ou o dedo, e em que momento isso seria o ideal e de que maneira deveríamos fazer. Essa é uma pergunta que pode parecer simples à primeira vista e até de certa forma não deixa de ser, mas que a gente não pode simplificar respondendo que sim, tem um período, uma hora, um tempo e tem um jeito de se fazer isso. Então eu queria convidar você, que nos assiste toda semana, que se permitisse refletir um pouquinho com as ideias de Winnicott que eu quero apresentar, porque este tema é muito pertinente na obra dele, e ele designou esses objetos que as crianças usam, que é muito comum na infância, objetos transicionais. Pode ser o chupeta, o paninho, o dedo, um ursinho. E o Winnicott foi reconhecido, inclusive ainda em vida, justamente porque ele foi o primeiro autor e teórico em psicanálise a falar com tanta clareza e tanta propriedade a respeito da importância que esses objetos têm para os bebês e para as crianças. Se a gente pensar um pouco antes de Winnicott, o Freud, o iniciador da psicanálise, isso ainda era visto, em geral, pelos analistas, como um fenômeno de prazer, busca de satisfação, de excitação oral, né? E o Winnicott, já em 45, num texto que ele chamou de Desenvolvimento Emocional Primitivo, ele vai esboçar um pouco as ideias que vão ganhar corpo no artigo que eu já citei, que ele escreveu em 51, que foi publicado a primeira vez em 53, a respeito dos objetos e dos fenômenos transicionais. Então, na verdade, já em 45, Winnicott quis dizer que nem sempre é a busca da satisfação, é a experiência do prazer, aquilo que está sendo buscado quando a criança chupa a chupeta. Ele vai dizer que, na verdade, muitas vezes a chupeta ou o dedo é o jeito que a criança tem de tentar localizar-se, né? E localizar o outro. A psicanálise chama isso de objeto. O nome, às vezes, não é muito apropriado para quem não é psicanalista, né? Na verdade, é outra pessoa. No caso ali, quando ainda se é bebê ou criança, a mãe, o ambiente em que ela se encontra. Então, Winnicott vai dizer ali em 45 que, na verdade, muitas vezes, o que as crianças estão precisando é se localizar e localizar um objeto. Por exemplo, a chupeta, por exemplo, o dedo, e sentir que, ao mesmo tempo que aquilo faz parte dela, aquilo é um objeto que está fora dela e que ela pode, de alguma maneira, manipular, carregar, de alguma maneira, vamos dizer assim, controlar. Depois que ele escreve o texto de 51, as coisas ficam mais claras e ele entende que, na verdade, nós, seres humanos, independente da idade que temos e da fase da vida em que estamos, precisamos dessa experiência de transitar. Daí a ideia de objeto transicional. Nós, diz Winnicott, não moramos nem dentro da gente mesmo, isso que às vezes a psicanálise chamava de mundo interno, né? Ou inconsciente, seja lá o que for, que o Winnicott não nega, obviamente, mas ele até prefere não chamar de mundo interno, e nem no mundo externo ou na realidade. Nós não estamos nem dentro e nem fora. Na verdade, diz Winnicott, na saúde nós precisamos habitar o entre, esse espaço que vai de um lugar para outro, que transita nesses diferentes mundos. Nós tanto precisamos do contato com o mundo mesmo assim, que nós chamamos de real, né? Esse mundo
que nós habitamos com outras pessoas, nós precisamos do contato com esse mundo, nós precisamos da relação com ele, né, para não nos perdermos, mas nós também precisamos do contato conosco mesmos. Nós não podemos nos distanciar disso, porque senão o mundo fica absolutamente desprovido, esse mundo outro, compartilhado com outras pessoas, desprovido de qualquer significado. Então o Winnicott foi percebendo que a chupeta, o paninho, o ursinho, seja o que for, antes mesmo de ser uma busca de satisfação e prazer por parte da criança, é na verdade uma tentativa de localizar-se, como eu dizia, e localizar o objeto, encontrar-se, criar lugar, né? E este lugar que fica no entre, para que a gente o tempo todo transite e se enriqueça, e seja enriquecido, né? E enriqueça o mundo. Ou seja, nós precisamos transitar daquilo que é nosso, mais pessoal, daquilo que nos caracteriza. Nós podemos tirar daí um tesouro, riquezas, criatividade e enriquecer o outro, o mundo, a relação, o mundo compartilhado com as outras pessoas, e trazemos desse mundo compartilhado riquezas, experiências, sabedoria, vida para nos enriquecer. Há uma troca, há uma mutualidade entre esses dois mundos. De forma que em Winnicott, então, nós estamos dizendo que não é tão simples a questão de dizer, não é? Se a realidade existe, o que é realidade. Porque, na verdade, há muitos sentidos de realidade, há muitos sentidos de mundo. E um deles é esse mundo transicional, que, na verdade, é aquele que a gente habita, diz Winnicott, na saúde. Por que eu estou dizendo tudo isso? Para não ser simplista ao responder se nós podemos dar chupeta ou não, se nós temos um período certo de tirá-la ou não. Para que a gente entenda que chupar a chupeta, chupar o paninho, ter um ursinho, carregá-lo para a escola, para uma viagem, dormir com ele, faz parte de uma necessidade que bebês e crianças possuem de ir criando a experiência de ter um mundo que seja seu, um mundo que seja compartilhado, um mundo que nos facilite esse trânsito dessas experiências. Portanto, nós precisamos pensar nisso em primeiríssimo lugar. Isso faz parte da saúde emocional do indivíduo. Não estou desconsiderando as ideias e as sugestões e as contribuições e as orientações de outros profissionais, como os da saúde, os médicos, os dentistas, mas essa não deve ser nossa primeira preocupação. Nós precisamos entender que aquele objeto, que na maioria das vezes pode ser uma chupeta, que a criança elegeu para muitas vezes acalmá-la, né, das ansiedades da vida. O que o Freud fez ao criar a psicanálise e ao dizer que a criança tem sexualidade, eu dizia isso no vídeo anterior a respeito da separação dos pais, nada mais foi do que dizer que as crianças estão vivas o tempo todo, possuem sensações o tempo todo, elas fazem experiência o tempo todo, que elas não são passivas como a gente imaginava. Então é importante que a gente pense, né, que as crianças elegem esse objeto, muitas vezes inclusive para se acalmar. As crianças, essa foi uma das primeiras percepções de Winnicott como pediatra. Antes de Winnicott fazer sua formação para se tornar depois psiquiatra infantil e psicanalista, ele foi pediatra que foi percebendo que crianças adoeciam muito cedo, inclusive ainda como bebês. E por isso ele foi precisando compreender, não é? Por que uma criança saudável do ponto de vista biológico muitas vezes tinha adoecido. Então, as crianças possuem ansiedade, as ansiedades que fazem parte da vida, que fazem parte da nossa condição humana, e muitas vezes mais do que isso, ansiedade por se sentir abandonado, ansiedade por não localizar-se e localizar o outro nesse ambiente, por não encontrar suporte por parte dos pais, né? Então é um universo de coisas que muitas vezes traz ansiedade para uma criança, ou a simples e normal e natural separação entre ela e sua mãe, aos pouquinhos, por exemplo, com a necessidade de escola, seja lá o que for. Então nós precisamos compreender
que a criança é que elege aquele objeto e que seria uma violência tirar pura e simplesmente, ou com castigo, ou com ameaça, ou mesmo com troca. A criança, naturalmente, quando ela tem saúde, quando ela está se desenvolvendo, quando ela vai amadurecendo, ela vai abandonando esse objeto. Não tem uma idade específica para isso. Claro que isso não se prolonga, o mesmo objeto, com 8, 10, 14, 15, 20 anos. Esse objeto, diz Winnicott, vai para o limbo, que é até uma linguagem teológica religiosa antiga, até já superada pelas igrejas cristãs, mas que queria dizer que existia o limbo, né? Aquele espaço entre o céu e o inferno, que também não era o purgatório, em que as almas das crianças não batizadas ficavam, aquele entre. E o Winnicott vai dizer o objeto vai para o limbo, ou seja, a criança não precisa mais dele. Não que a criança o abandone, o jogue fora ou que ele seja tirado dela. Ele simplesmente vai perdendo a função, porque novas experiências vão enriquecendo a criança e ela vai podendo usufruir de novas coisas para fazer essa função. O Winnicott acredita que a arte, que a filosofia, que a religião, isso é muito interessante na teoria dele. A religião, por exemplo, não é causa de repressão, opressão, embora ela possa ser usada e vivida dessa maneira. A religião para Winnicott pode ser uma das experiências ao longo da vida de fenômeno transicional, não é? De objeto transicional. Então, o que acontece é que a gente precisa acompanhar o desenvolvimento das crianças de perto, para que a gente possa de fato perceber se o uso daquela chupeta, se o uso do chupar o dedo está mostrando muito mais, por exemplo, uma compulsão, uma ansiedade, porque eu dizia que o objeto transicional inclusive diminui a ansiedade. Mas algumas crianças, quando usam esse objeto, ficam até mais ansiosas, usam aquilo ansiosamente, usam aquilo compulsivamente. Então, os pais, os professores, as pessoas próximas são as melhores pessoas para irem identificando e aí relatando se a criança vai ao terapeuta, se a criança é acompanhada na escola, de que maneira se percebe que a criança faz aquilo. No fundo, a pergunta que pais, médicos, dentistas, pedagogos, professores, psicólogos devem se fazer é: a criança tem necessidade ainda desse objeto? A criança tem necessidade de deixá-lo? O parâmetro para a gente saber quando é hora da criança parar de chupar chupeta ou não pode ser nosso, do adulto. Que o tempo para o adulto é outro, a relação com as coisas que o adulto estabelece é outra, os sentidos que as coisas têm para o adulto são diferentes. Nós precisamos nos perguntar qual é a necessidade da criança. Porque cada criança possui uma necessidade biológica, emocional, psicomotora, social, e ela precisa ser acompanhada nisso. Os pais atentos vão se dar conta quando chupar chupeta, carregar o paninho, ter um ursinho ou chupar o dedo, ao invés de ser uma experiência que tranquiliza, que alivia, que ajuda, que dá suporte, é uma experiência que muitas vezes se torna compulsiva, ansiosa e assim por diante, hipocondríaca até, se eu pudesse chamar assim. E aí sim poderia ser sinal, não para tirar a chupeta, eu repito, seria uma violência, mas talvez para encaminhar para uma ajuda, para que essa criança possa se desenvolver. E desenvolvendo-se, ela ganhe novas experiências que deem a ela o suporte que a chupeta, o pano, chupar o dedo naquele momento estão lhe dando. Então é sempre a necessidade da criança, é sempre um olhar sobre a criança e é sempre fazer, mesmo que precise ajudá-la a deixar aquele objeto específico, se não é do ponto de vista emocional saudável, acompanhá-la para que ela possa fazer por ela mesma, sem nenhum tipo de pressão, cobrança, castigo, violência. Porque a criança precisa desse suporte e vai largando naturalmente se ela recebe novos apoios e ela pode fazer novas experiências.